Bem, pessoal, vamos dar continuidade agora à nossa sequência de estudos sobre os princípios da execução penal. Dois princípios parecem contraditórios quando nós estamos falando da seara da execução penal, quais sejam os princípios da individualização da pena e o princípio da igualdade. Como é que nós poderíamos ter, no mesmo contexto, um princípio que, num primeiro momento, aparentemente determina que cada apenado deve ter respeitada a sua individualização na hora de cumprir a pena e efetivamente reconhecendo, por exemplo, que certas condições são específicas para alguns presos, ao passo que outros presos estão submetidos às condições diferentes, enquanto a gente teria um princípio da igualdade que, visto do alto, sem perspectiva, a gente poderia simplesmente entender que todos os presos mereceriam idêntico tratamento. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é aproximarmos o espectro do que significa individualização da pena. E o segundo momento, entender que o princípio da igualdade, ele não pode ser um princípio da igualdade que coloque todas as pessoas no mesmo patamar. Afinal de contas, como nós já sabemos e sabemos bem, a igualdade pressupõe não um tratamento idêntico a todas as pessoas, mas o tratamento desigual na medida da desigualdade de cada um. Então é evidente que uma mulher em situação de cárcere, ela terá que ter tratamento diferenciado de um homem em situação de cárcere. Sobretudo porque mulheres encarceradas, elas perfeitamente, muitas vezes, têm filhos, têm necessidades e cuidados médicos diferentes de um homem, precisam e necessitam de uma organização diferente na penitenciária, muitas vezes atendendo a critérios muito distintos daqueles que os homens necessitam. Nesse sentido, eu gostaria de recomendar o livro Presos que Menstruam. Né? É um livro jornalístico, me escapa agora o nome da autora, eu coloco na descrição do vídeo como uma recomendação, mas é um livro jornalístico que fala sobre o universo desses presos que menstruam, são as presas, por exemplo. Nós temos que considerar também que é muito diferente a natureza dos delitos e o grau de classificação de cada preso. Daí que essa individualização da pena, uma vez considerada lá na fase de conhecimento do processo criminal, ela tem que fazer efetivamente o cálculo individual das culpas de cada agente, na medida de sua culpabilidade, se o grau de participação foi maior ou menor, se trata-se do autor do caso, se trata do autor do fato ou do partícipe, ou efetivamente qual é o nível de envolvimento daquele partícipe na execução do delito. Isso, a individualização da pena lá na fase de conhecimento. Quando nós trazemos o conceito de individualização da pena para a execução penal, a gente vai ter que esbarrar efetivamente com os critérios de classificação da execução penal, segundo o qual os presos terão que ser classificados conforme seus delitos, em pavilhões distintos, conforme seu grau de periculosidade e, principalmente, com base nas suas necessidades. Aí, evidentemente, que eu não posso colocar um preso por pensão alimentícia juntamente com facções criminosas, seria um contrassenso. Agora, contrassenso maior ainda, e ninguém me convencerá do contrário, é que na execução penal se utilize como critério para a triagem dos presos a facção criminosa a que esse indivíduo preso pertence, ou supostamente pertence. No momento da triagem, o preso é de fato confrontado, muitas vezes antes mesmo da seara da execução penal para adulto, ainda nos serviços quando é menor infrator, né? Ainda quando é menor infrator em uma situação de delinquência com a lei, né? Ou um menor infrator submetido a um serviço de reeducação em um estabelecimento próprio para isso. A pergunta é, qual é a sua facção? E aí é uma questão de sanidade mental ou insanidade a pessoa ingressar no sistema penitenciário nadando sozinha ou em cardume. Né? Isso é uma questão que tem que ser considerada, porque uma pessoa deixada sozinha, sem assistência, sem aliados em um sistema cujo propósito é praticamente a sua fagocitação, colocado sob custódia absoluta, mas sem nenhum tipo de garantia e proteção por parte do Estado, pertencer a uma facção criminosa muitas vezes é uma questão de sobrevivência. E isso não estou dizendo porque tenho essa opinião do nada, mas porque esse é o relato que eu ouvi de muitos presos e também de muitos agentes de segurança, que acabam efetivamente confessando esse proceder que é público.
né? Certas cadeias abrigam presos de uma facção criminosa, outras cadeias abrigam presos de outras facções criminosas, e assim o critério de triagem do Estado acaba por reconhecer as facções criminosas efetivamente um papel de individualização da pena e tratamento dos presos na execução penal, num critério classificatório completamente ilegal e deletério, pois é justamente assim que réus primários acabam entrando em contato com presos reiterados e com os agentes e com os atores mais poderosos das organizações criminosas. E efetivamente dessa forma, devendo favores e se envolvendo cada vez mais na criminalidade, esses presos que entram no sistema como primários certamente sairão de lá com dívidas a saldar, dívidas de honra, quando não dívidas financeiras, e efetivamente terão que cumprir os comandos do patrão quando este requisitar os seus préstimos, os seus serviços. E foi assim que nós vimos no interior dos estados o surgimento e a capilarização das organizações criminosas, quando presos do interior foram todos aglomerados por critérios de classificação absolutamente questionáveis, conforme a autodeclarada facção criminosa, entrando em contato com criminosos perigosos a quem agora devem lealdade ou dinheiro. Efetivamente, esses são os critérios de classificação que favoreceram o crime organizado e submeteram a execução penal a uma forma de atuação muito mais aparentada a um departamento de recursos humanos de uma operação criminosa, de uma operação absolutamente organizada, de um crime organizado absolutamente poderoso, do que particularmente a qualquer critério de classificação cujo propósito seja combater a organização criminosa, né? Essa é a forma absolutamente iatrogênica através da qual a cura é muito mais nociva do que a própria doença. Muito obrigado, eu espero que esses vídeos provocativos tragam as reflexões de vocês. Eu vou colocar na descrição do canal o nome da autora do livro Presos que Menstruam, um livro muito interessante para quem quer conhecer um pouco da realidade das presas do nosso sistema carcerário. Muito grato pela atenção de vocês e até os próximos vídeos.